povo Tupinambá é um dos primeiros povos, o povo tupi, de contato com os portugueses. Em 1500 chegaram em Porto Seguro, fica a 300 e poucos quilômetros daqui. Em 1501 eles se instalaram em Ilhéus. Começou os primeiros conflitos, eles querendo instalar a vila de São Jorge dos Ilhéus. E os primeiros conflitos deparou em 1565 com a considerado até hoje a maior batalha entre índios e portugueses que houve no Brasil, que foi na Batalha dos Nadadores, que Mendes Sá deixou informado que depois da batalha ficou uma légua de índios assassinados. Mas na verdade os índios estavam apenas enfrentando uma situação e por isso foram assassinados. Eles eram escravizados nos engenhos de cana-de-açúcar. Então os outros índios da floresta liderou um ataque, retirou os índios do regime de escravidão e destruiu os engenhos de açúcar. Em contrapartida, houve uma retaliação governamental da coroa portuguesa, basicamente mandando exterminar todos os tupinambás, tupiniquins e todos os mais povos tupis que tinha na região, né? Os tupinambás depois se dissolvem como um povo e passa a viver no meio dos outros povos para treinar guerreiros de ataque. Pouca gente sabe disso. Todos os povos, os tupinambás se dividiram dentro com seus guerreiros e um tempo eles ficam meio que desaparecidos do país, porque dessa forma não se deixar ser dominado, então é o povo que se tornou mais atacado. Hoje, depois de tantos anos, massacre e perseguição, a gente tem muitos tupinambás vivos no Brasil todo. Tupinambás de Olivença, focamos aqui no município de Ilhéus, Una e Buerarema. Vamos até Canasvieira tudo, mas a terra demarcada nesse momento foi entre esses 3 municípios. Hoje temos aproximadamente 8.000 índios que residem no território todo, somos 22 aldeias dentro do território. Serra do Padeiro apenas uma das aldeias, 22. Como somos povo de Crã, cada um vive de seu forma em sua própria aldeia. Então é isso, a localização geográfica, onde ficamos, no sul da Bahia, né? Um belíssimo mar, um mar lindo, uma floresta exuberante, cordilheira de serra maravilhosa, pois todo mundo não quer Tupinambá nesse espaço. Quer matar porque o lugar é muito lindo, né? É o paraíso na terra. Não tá boa para surrar eles, nem para tirar livros, para tirar. Quando a água tá boa, a gente... Ela é nova agora? Acabou de tirar. Eu nasci em Nova Canaã e pertenço ao Tupinambá, aldeia Tupinambá. Eu me criei, vim pequena, com minha mãe, para aqui perto, daqui lá dá umas 2 léguas, 3. Aí chegou aqui, eu conheci Lírio, aí peguei um namorar. Eu tinha 12 anos. Eu tive 10 filhos. Todos aqui em casa com parteira. Só a Magneci, que é a caçula, que eu tive no hospital. Meu nome é Lírio da Serra. Pajé da aldeia Tupinambá, viu? É um líder espiritual. A gente conhece das ervas, qual é as plantas, qual é as águas, qual é as pedras que presta para fazer remédio. Essa função veio de geração para geração. Era o pai dele que era pajé. Ele atendia a aldeia toda e ainda os de fora que viesse. Naquela época não tinha médico. Se adoecesse de qualquer doença, primeiro vinha o pajé. A mulher ganhava para ganhar neném. Quando ela engravidava, ela vinha saber dele se ia ter um bom parto, se ou não. Ele dizia logo. Então ele dizia, vai ter um bom parto. Não, para se previne.
A sorte da gente, quando meu avô falece, morre, os Encantados informou uma semana antes que nós não ia ficar desagarrado, que outro pajé já tinha sido nascido. Então, antes de meu avô falecer, morrer, tudo passou para meu pai. Encantado ele existe desde que mundo é mundo. Ele é oriundo da criação. E ele foi mantido para proteger o homem na terra em acordo ele vai andando. E é a ligação de Deus com o homem. O que forma uma nação e faz ela ser humana é a religião, que humaniza e faz nós tupinambás. Nós existe para proteger e manter a terra em funcionamento. A proteção de um todo, os animais e o homem, corretamente é viver junto, um sem medo do outro. Os animais hoje fogem do homem porque o homem ameaçou demais eles. Então eles a normalidade é homens e animais viver conjunto. Nenhuma religião do mundo vai fazer seu ritual num lugar que ele chama que é impuro. Um pouco antes de meu avô falecer, ele chamou nós três, levou mãe, e aí disse que a gente tinha dificuldade de manter a terra, conseguir a terra, porque até então ninguém estudava, ninguém sabia nada dos brancos, então a gente precisava guerrear, não só da forma que a gente guerrear, mas também guerrear no mundo deles. Da forma que eles também guerreiam sem deixar a nossa forma. Então naquele dia ele mandou, ordenou e pai, mas mãe teve que botar em tudo em escola de branco para estudar. Aí mandou nós três para estudar em escola de branco. Ele determinou que Magnólia ia se tornar uma organizadora assim, financeira das coisas da comunidade, então tinha que estudar bem, tinha que estudar mais, tinha que se formar, tinha que ir mais. Baiaco, ele pudesse estudar, não muito, mas estudasse, mas ele ia cuidar mais de fazer guardião das matas. E que eu fosse estudar, estudasse o tanto que eu quisesse, mas minha função só ia aparecer na hora certa, que a gente não podia dizer antecipado. Os Encantados, hoje não, é você que vai assumir como cacique da aldeia, que Tupinambá não aceita cacique geral de povo, Tupinambá. Somos de clã e cada um assume os seus clãs, porque nem todo mundo sabe administrar todo mundo. Não é todo mundo. Eu digo, fazer o quê? Então, eu digo, pelos homens eu não faço, mas pelos Encantados eu faço, porque eu sei que não se vende, não se corrompe nem trai. Foi o finado Novo, que era meu bisavô, que começou a plantar os cacau ali na serra. Que daí por diante nasceu meus avós, né? Que foi cuidando, e aí ele faleceu, meus avós ficou cuidando, e a gente já aprendeu com eles e vivemos aqui. E aí a gente continua agora cuidando de novo dos cacau que foi plantado. Ainda existe ainda, né? Cacau plantado pelas mãos deles, né? Dos mais velhos. E aí a gente preserva esse tipo de cacau aí, que é o cacau comum. Aí foi quando os fazendeiros chegou, começou a cronar e tal, mas a gente prefere mais trabalhar com cacau comum, porque o fruto dele é maior, ele é mais fácil de quebrar, você tendo cuidado de combater a vassoura de bruxa, tirar sempre na data certa, a desbrota, a limpeza, não deixar muito fechado, dá menos doença e a gente controla. E o cacau cronado, ele depois de um certo tempo, no começo você planta, ele dá uns frutos grandes, com bastante polpa. Mais de um certo tempo, de 3, 5, 6 anos em diante, ele diminui o tamanho e fica 3, 4 caroços dentro do fruto. Enquanto o outro vai dar 50, 60
caroço dentro do fruto e não diminui o tamanho, continua sempre o mesmo tamanho. Então é mais fácil trabalhar com cacau comum. Vamos ali onde tem mais dois para ali, aí vamos lá onde tá aí. A gente começa a temporada depois da Semana Santa. A gente fala assim, depois da Semana Santa é a primeira colheita pequena, que é para comprar o bacalhau. A turma sempre fala, é o cacau do bacalhau. Então aí é o começo. Aí você vai colher coisa pouca, negócio de 10, 12 sacos de cacau assim, dependendo do tamanho da roça. Dezembro agora começa a encerrar a produção, diminui. Aí vocês vão, a gente quebramos, tiramos, colocamos em cima do pano lá, que não pode colocar em cima no chão. Aí vai outro, a gente vai com um burro depois, botamos no coxo, faz a fermentação com ele. Cada chocolate, depende muito da fermentação. Porque aqui meus avós sempre faziam a fermentação de 6 dias. Virava 2 dias, deixava na posição que jogou, aí depois de 2 dias virava ele. Aí quando chegava no 6º dia, subia para a barcaça. Aí você repare que vem de todo o país, vem ver a rede aqui, né? Eu acho que pode, mano. Eu vou plantar um doce de abacaxi. Tá com um design meio com aquela doença. Que remédio vocês botaram? Pai, nós colocamos 3 remédios, 4 com aquela cola. Deixou. É trim, é não sei o que lá, é tanto remédio que fica todo mundo. de dar. Aí depois que aplicou o remédio, deixou de dar o mela? Deixou, bota. Eu estava no trabalho, eu estava trabalhando. Estava na peneira, eu estava peneirando. A gente aqui sobreviveu sempre com da farinha. Quando é muita, a gente vai arrancar hoje, amanhã raspa, para depois da manhã torrar, imprensar para vender. Quando é pouca, a gente vai no mesmo dia que arranca, a gente rapa e bota na prensa. No outro dia vai torrar. Ali a gente vai para a rua, vende, que é para fazer a feira, comprar as coisas que precisa. A mandioca, ela é trabalhosa, mas na aldeia a gente chama mãe, porque é a mãe que ajuda, porque a mandioca ela sobrevive os bichos, as criação, a gente, os filhos e os bichinhos no mato, que ainda comem dela também. Então, assim, na aldeia, a mandioca é uma mãe, porque ela substitui tudo, dinheiro bom é da mandioca, que a gente faz feira, qualquer coisa que a gente quer pagar uma prestação, a gente faz uma farinha e vende e faz o que a gente quer. Aí, como aqui na Serra do Padeiro, todo mundo trabalha coletivo. A associação, pronto, divide para todos. As 230 famílias juntas. Os grupos trabalham, a associação vende, a gente distribui 70% do que produz para os que trabalharam, 30% que é na associação para a gente pagar advogado, bancar viagem, pagar a limpeza das roças, fazer novos investimentos na produtividade. Todo final de ano tem um planejamento do que gastou e do que foi de lucro e do que sobrou, para prestar conta a toda a comunidade. Se faz um projeto, o projeto vem para a associação. Todo mundo saber como foi, dividir e prestar conta dentro da associação.
Nós Tupinambá nascemos para não ser refém de ninguém e nem viver debaixo. O governo como parceiro a gente aceita, agora como mandatário nós não aceitamos nem ele nem ninguém. Então a gente tem que andar com nossas próprias pernas e nossa organização ela é complexa, bem complexa. Então todas as famílias aqui tem alguém que trabalha aqui dentro. Então, mas também para isso nós capacitamos cada um, que Tupinambá diz o seguinte, não depende do sexo, da cor, não, depende da sabedoria, aquele que tem capacidade, não é porque é parente de A, parente de B, tem que ter capacidade. Então, nós Tupinambá, toda a vida nós construímos nossas próprias casas, tudo. O que você vê, nós sabemos que nós somos pedreiros, nós somos arquitetos, nós somos tudo. Dentro de vários projetos que a gente fez aqui, o da ponte foi significativo, porque é uma coisa que muitos acharam que não valia, nós fizemos a licitação aqui dentro, 6 empresas apareceram para licitação, ganhou, a empresa ganhou também, não conseguiu concluir tudo, então a comunidade terminou 100% a ponte. É uma ponte realmente durável, pode tranquilamente passar uma carreta com mais de 30 toneladas em cima que não vai cair, com certeza. O projeto é sólido. Não é qualquer comunidade que consegue gerir projeto desse nível. Essa bicha tá de sacanagem comigo. Feita a estrada aí. Tem muitos
pequenos produtores que optou ficar do lado do fazendeiro, que não é muita gente, é pouco. Acompanhou, fez aquela baixaria, fez aquele protesto, fez a confusão junto com o fazendeiro. Mas a maior parte não tem preconceito com nós. Vem aqui, trabalha aqui, anda com a gente, não tem nada de problema nenhum com a gente. Porque dentro da área de Serra do Padeiro, o cacique e o pajé não permitiu tirar os pequenos produtores de dentro. Porque o pobre não pode brigar um com o outro. Para nós, fazer uma retomada em cima de um pequeno produtor, nós não fez. Dentro da Serra do Padeiro, nós não fez. Porque ele não tem de que viver e mora dentro da terra. Agora, os fazendeiros que tinham as áreas abandonadas 20, 30 anos, que não cuidou, não camorou dentro, essas foram as retomadas que nós fizemos. Que os fazendeiros, todas as retomadas que nós fizemos, não morava nenhuma pessoa dentro. Que nós precisamos da terra. Por que nós faz retomada? Porque nossas terras, os Tupinambá, toda a vida foi aí. Nós não somos de outro lugar, nós somos tudo aqui, de Olivença a Serra do Padeiro. Aí a nossa nação toda somos aqui. Aí nós conseguimos tirar os grandes, os fazendeiros grandes, que eles não moravam aqui dentro. Bom, agora melhorou mais. Eu disse. E o que eu mais peço, e o que eu mais tenho vontade na aldeia, é que o governo indenize esses fazendeiros para nós se ver sossegados. Tem medo de assumir que metade do povo brasileiro são descendentes de índios e tem direito de terra coletiva. E tem que reformular a questão territorial no Brasil inteiro. E ter uma outra divisão de terra, não mais com titularidade e de propriedade. Porque nós índios não aceitamos propriedade. A floresta para nós é vida, é casa, é moradia e é sobrevivência. É tudo para nós. Porque a floresta, ela tem o remédio, de lá nós tiramos o remédio, de lá nós tiramos a sobrevivência, que nós podemos viver sem queimar, nós podemos vender e viver sem desmatar. E as criação, os bichinhos que tem dentro, necessitam de uma mata limpa, sem poluição. E hoje nós estamos já agradecendo muito a nosso Pai Tupã e a Deus, que com muito sofrimento, debaixo de muita agressão, mas nós já estamos vendo a floresta livre. Que antes, nem no rio ninguém podia tomar um banho, porque era tudo poluído. Fico muito feliz. Toda a vida nossas raízes foi de Tupinambá, nós nasceu, se criou, vendo nossos troncos até passar dizendo, somos índio Tupinambá. Somos índio Tupinambá e hoje nós se realiza que estamos tudo Tupinambá com muito orgulho. Agradecer a Deus, invocar, a gente ainda canta aqui, o canto, né? Que é muito bom ser Tupinambá e nós não tem desgosto, não. Sou muito feliz. Eu tava na beira da praia pra ver a pancada do mar, Bahia de Guajará. Quero ver a pancada do Maracá, o Bahia de Guajará. Quero ver a pancada do Maracá. Eu tava na beira da praia pra ver a pancada do mar. Eu tava na beira da praia pra ver a pancada do mar, o Bahia de Guajará. Quero ver a pancada do Maracá, o Bahia de Guajará. Quero ver a pancada do Maracá. Ô cachoeira, ô cachoeira, cachoeira saiu rolando pras ondas do mar, cachoeira rolou pras ondas do mar. Cachoeira, ô cachoeira,
cachoeira, cachoeira saiu rolando pras ondas do mar. Cachoeira rolou pras ondas do mar, saiu rolando pras ondas do mar. Cachoeira, ô cachoeira, cachoeira saiu rolando pras ondas do mar. Cachoeira rolou pras ondas do mar, saiu rolando pras ondas do mar.